David Washington, será que vai aceitar a proposta para jogar no Mônaco da França? O jogador recebeu nas últimas horas da terça-feira a proposta do clube francês e agora precisa decidir entre Chelsea da Inglaterra e Mônaco da França. Vamos falar sobre as condições oferecidas, principalmente de pagamento ao Santos das duas equipes. Vamos comentar também sobre Marcos Leonardo, que segue querendo ir para o futebol italiano, quer que o Santos aceite a proposta da Roma da Itália. E quem será o novo coordenador de futebol do Peixe? O presidente Andrés Rueda fez uma proposta para Emerson Leão. E vamos falar também sobre outros nomes que foram cotados para assumir esse cargo, que foi deixado na última sexta-feira por Paulo Roberto Falcão, tá certo? Vamos começar falando de David Washington. Como vocês já sabem, o jogador tem a prioridade do Mônaco da França pela contratação, então o Santos acabou avisando, para o Mônaco a proposta do Chelsea e estava aguardando cerca de 48 horas desde que chegou a proposta oficial do Chelsea para saber um parecer do clube francês. Inicialmente, o Mônaco não tinha sinalizado que tentaria entrar na briga pelo David Washington, mas nas últimas horas de terça-feira enviaram uma proposta oficial ao Santos, que foi apresentada já para o jogador, está nas mãos do staff de David Washington e o Santos deixou a cargo do jogador e dos seus familiares a escolha, aonde ele quer jogar. Vamos passar aqui as propostas, O Chelsea oferece ao Santos 15 milhões de euros à vista, mais 5 milhões de euros por metas realizadas. O Mônaco oferece 20 milhões de euros também, na somatória geral. Porém, a diferença é o seguinte: o Mônaco oferece ao Santos pagar 16 milhões à vista e 4 milhões de euros através de metas cumpridas. O Santos, como eu disse, vai deixar a decisão nas mãos de David Washington e o Mônaco conta com um trunfo, O projeto apresentado foi o seguinte: olha, David, se você fechar com a gente, você vai ser protagonista aqui. Você pode jogar no time titular, ter minutagem, inclusive ser observado, por boas atuações por outras equipes. O campeonato francês é um campeonato que está crescendo, então esse é o argumento do Mônaco, que inclusive o empresário Juliano Bertolucci deve passar aos familiares, ao próprio David Washington. Já o Chelsea da Inglaterra não entende que é o momento do David estar no time principal, como aconteceu com o Ângelo, que recentemente foi emprestado, inclusive para um clube francês, que é do mesmo dono do Chelsea. Então a tendência, a gente não pode cravar aqui, mas a tendência é que o David também seja emprestado, não vá nesse primeiro momento atuar no Chelsea, inclusive porque já está perdendo, inclusive, essa pré-temporada europeia. Então vai ser a decisão do David, a equipe que ele vai querer defender, o Chelsea ou o Mônaco da França, tá certo? No lugar do David, o que você faria? Me conte aqui nos comentários. E é bom a gente também falar, sobre a questão que o David Washington recebeu essa proposta, obviamente ficou feliz, com o interesse do Chelsea, até mesmo do Mônaco, mas o David entendia que poderia ficar no Santos até mesmo o final do Campeonato Brasileiro, pensar numa transferência a partir do ano que vem, com mais espaço no Santos, meio que foi surpreendido por essa proposta. Quando a gente fala que o Santos pulou algumas etapas, conduziu mal essa situação de venda de Marcos Leonardo, venda de David Washington, é exatamente isso. Nem o próprio David e os seus familiares esperavam que ele fosse vendido agora. A ideia era que ele fosse vendido a partir de 2024, depois de mais atuações pelo Peixe. Bom, vamos falar agora de outro jogador, esse que não está nada encaminhado à saída, que é Marcos Leonardo. A Roma da Itália aumentou a proposta, como a gente já trouxe aqui, para convencer o Santos. A proposta atual é de 12 milhões de euros, o que dá mais ou menos 64 milhões de reais à vista, por 60% dos direitos econômicos do Marcos Leonardo. O Santos tem 70%, então 10% ficaria com o Santos em uma venda futura. E também cerca de 6 milhões de euros, o que dá mais ou menos 32 milhões de reais,
por metas alcançadas. Quais são essas metas alcançadas? A Roma conquistar um título nacional ou internacional, o Marcos Leonardo ser convocado para as Olimpíadas do ano que vem, 2024, e também um número X de partidas lá na Europa. Esses números a gente não teve acesso. Então, assim, cada meta tem um valor. A Roma foi campeã, o valor vem para o Santos. Marcos Leonardo convocado, um valor vem para o Santos, tá? Não é precisa cumprir todas as metas para que o Santos receba esse dinheiro. E aí, o Marcos Leonardo está irredutível. Ele entende que o Santos fez a promessa a ele quando renovou com o Santos lá em 2021. O presidente Andrés Rueda fez a seguinte proposta: renova com a gente, que quando apareceu uma proposta da Europa, a gente te libera. E o Marcos Leonardo falou: beleza. Foi convocado para a seleção brasileira, foi capitão em várias partidas da seleção, inclusive foi o artilheiro da seleção brasileira sub-20 no Mundial. Teve o interesse inicialmente da Lazio, mas aí não aprofundaram as negociações, veio a Roma, melhorou a proposta e agora ele quer sair. Ele viu o Ângelo ser vendido. Ele está vendo o David Washington, que pode jogar no Chelsea, pode jogar no Mônaco. E ele que teve essa promessa do presidente Andrés Rueda, tá ficando para trás. Então ele quer jogar na Roma a partir deste ano. Inclusive a Roma, por meio do técnico José Mourinho, fez uma videochamada com o Marcos Leonardo falando: olha, aqui você pode ser importante, coisa e tal, apresentando o projeto esportivo. E o Marcos Leonardo agora quer conversar com o técnico Diego Aguirre para que o Diego Aguirre o ajude a ter essa liberação. Ele quer falar para o Aguirre: olha, não tenho mais cabeça para estar no Santos, quero ser vendido, quero que você me ajude nessa liberação. Então essa conversa pode ser que aconteça nesta quarta-feira, tá certo? Bom, vamos falar agora de coordenador de futebol. Paulo Roberto Falcão, principalmente depois das denúncias de importunação sexual, acabou deixando o cargo, alegou que era por conta da torcida pedindo a sua saída, que não era por conta disso, mas enfim, deixou o cargo. E o presidente Andrés Rueda chegou a falar, inclusive para os amigos do De Olho no Peixe, que não vai acumular funções. Ou seja, não vai até o final do ano ser um coordenador de futebol também. Ele quer trazer uma outra pessoa para isso. E aí, o nome que aparece no momento é de Emerson Leão, informação que foi dada pelo colega Wagner Frederico, inclusive aqui no canal dele no YouTube, que o Santos teria enviado uma proposta para Emerson Leão, que na visão do presidente Andrés Rueda é uma pessoa que tem identificação com o Santos, foi campeão, inclusive no momento muito difícil da nossa história, em 2002, onde tinha faixas viradas, torcida protestando, falta de dinheiro, molecada tendo que resolver. Então entende que o Emerson Leão pode ajudar o Santos nesse processo de reconstrução, além de ser uma pessoa que tem uma passagem importante na história do clube. E aí o Leão está pensando. Vale lembrar que antes do Santos fechar com o Paulo Roberto Falcão no ano passado, o Leão foi procurado, só que ele agradeceu o convite, disse que estava muito honrado e tal, mas que no momento não poderia assumir essa responsabilidade no Santos. Não sei se alguma coisa mudou na visão do Leão de lá para cá, mas é bom a gente reforçar que ele já foi procurado antes mesmo do Falcão e recusou. E aí, outros nomes foram cogitados, que pode ser que apareçam no radar do Santos caso o Santos tenha essa recusa do Emerson Leão. Na reunião do Conselho Consultivo, que foi realizada na última segunda-feira, o Marcelo Teixeira, por exemplo, acabou sugerindo o nome de Alexandre Galo. O Rueda, naquela reunião também, teria comentado o nome do Geninho. Então, pode ser alguns nomes aí que apareçam no radar do Santos, caso o Emerson Leão recuse ser o novo coordenador de futebol do Santos, que é uma função que, para esse momento, com a janela fechada, deve ser uma função mais para fechar a porta do vestiário, unir os jogadores, criar um clima favorável nessa luta contra o rebaixamento. Deve ser esse elo dos jogadores
juntamente com a diretoria do Santos, fazer um trabalho em conjunto com o técnico Diego Aguirre, com o Marcelo Fernandes, né, que também foi recontratado com essa função de melhorar o ambiente no vestiário santista. Mas me fala aqui nos comentários o que você acha disso tudo que a gente comentou. Qual coordenador de futebol você gostaria de ver no Santos Futebol Clube? Será que algum outro ex-jogador? Um Ricardo Oliveira? Um Renatinho? Um Robert? Não sei, pode aparecer também como opções? Me fala aqui nos comentários. Fale também sobre Marcos Leonardo e David, que eu quero saber a sua opinião. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.